pessoa que está completamente preparada para tirar as dúvidas até do radialista que nos fala, que estava aqui preocupadíssimo com a qualidade de vida dos filhos. Agora são 9h37 no Rio de Janeiro. A hora certa tem oferecimento da Oceano Resíduos. É isso aí, mais tarde, daqui a pouquinho, o Rafael Zargos com a gente aqui, através do streaming, para a gente falar hoje é Dia da Amazônia. E isso é uma data marcante, é uma data muito importante. Né? A grande maior parte da Amazônia fica dentro do território brasileiro e a gente tem que falar sobre preservação, tem que falar sobre esse tema tão importante. Não é, doutor Eduardo Ribeiro, que está aqui conosco no Sabadaço mais uma vez. Vem para a telinha da Band, meu querido. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Bem, meu amigo? Tudo ótimo. Estamos aí. O que você trouxe hoje para os ouvintes da Bandeirantes aí? O que você vai contemplar os nossos ouvintes do seu conhecimento? Oi, deu um probleminha no seu áudio, não ouvi o final, mas eu entendi do que se trata. Não tem problema. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Eu sou Eduardo Ribeiro, sou advogado trabalhista. Hoje eu trago um tema de interesse geral, né? Tanto de empregados quanto de empregadores. Eu vim falar sobre o assédio moral e o assédio sexual nas relações de trabalho, né? O nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, ela prevê o princípio da dignidade da pessoa humana. E o que é a dignidade da pessoa humana? O que é a pessoa humana, né? A pessoa ela é dotada de direitos, aquilo que a gente chama no direito, de direitos da personalidade. O que é o direito? O que são os direitos da personalidade? São aqueles inerentes às características das pessoas. É o direito à integridade física, é o direito à integridade psicológica, é a liberdade de credo, é a liberdade de convicção filosófica, enfim, é aquele feixe de características humanas que recebem a proteção da nossa legislação, consequentemente, das instituições judiciárias e tudo mais. E o direito do trabalho, ele se insere nesse contexto, ou seja, as partes contratantes em qualquer relação jurídica, inclusive nas relações de emprego, elas têm que observar essa proteção à dignidade da pessoa humana, ou seja, o empregador, claro que isso é uma via de mão dupla, mas eu estou falando do empregador porque é mais recorrente que o empregador pratique, infelizmente. Nós somos uma sociedade que caminhou bastante, mas a gente ainda tem as nossas mazelas, né, que precisam ser consertadas, né? Então, por isso a lei prevê essa proteção, e infelizmente essas coisas acontecem do o empregador em relação ao empregado, né? Então, o empregador, assim como em qualquer outra relação, é obrigado a observar a dignidade do trabalhador como pessoa humana. Então, aquela máxima de que não grite comigo porque eu não sou seu empregado, pois é. Nem o empregado merece ser tratado de uma forma ruim, né? O assédio moral no trabalho, ela é qualquer conduta abusiva, ela se caracteriza com qualquer conduta abusiva, pode ser um gesto, uma palavra, um comportamento, uma atitude, tudo que atente por repetição, por sistematização, tudo que atente contra a dignidade, contra a integridade psíquica e física de uma pessoa, ameaçando o emprego e degradando o clima de trabalho. O assédio moral ele pode se caracterizar por uma lesão direta a uma pessoa específica ou a um grupo, ou ao ambiente de trabalho, né? Eu vou ler aqui umas palavras do professor Cláudio Couto de Menezes, que é um desembargador da 17ª região, do TRT da 17ª região, do Espírito Santo, que ele diz o seguinte: o assédio é um processo, conjunto de atos, procedimentos destinados a expor a vítima a situações incômodas e humilhantes. De regra é sutil, no estilo pé do ouvido. A agressão aberta permite o revide, desmascara a estratégia insidiosa do agente provocador, né? Mas porém, talvez o mais importante efeito jurídico é a possibilidade de gerar reparação de danos materiais e morais pelos gravames de ordem econômica e na esfera
da honra, da boa fama, do autorrespeito, da saúde psíquica e física e da autoestima. Ou seja, dessas lesões podem surgir vários campos de indenização, de indenizabilidade. Pode ser um dano moral, que a gente chama de dano moral puro, que é o incômodo, a ofensa que a pessoa sofre. Pode causar um dano à imagem, né? Pode até, em certos casos, ser caracterizado até como doença profissional. O artigo 20 da Lei 8.213, ele equipara a doença profissional ao acidente de trabalho. Isso gera também uma estabilidade ao trabalhador que sofreu essa lesão, gera estabilidade mínima de 12 meses a partir da alta, né, conforme o artigo 118 dessa mesma lei, 8.213 de 91. Então, é interessante essa questão, né? O empregador, não é dado ao empregador fazer qualquer coisa, tratar os seus empregados, os seus subordinados de qualquer maneira, né? E a gente tem também a figura do assédio sexual, que é lógico, é dentro do assédio moral, mas ele ganha uns contornos específicos. Serei breve, Gustavo. O assédio sexual ele é conceituado no artigo 216A do Código Penal. Interessante, né? Já falei da Constituição, estou falando do Código Penal, falei da Lei 8.213, que é uma lei previdenciária, e não falei da CLT, né? Mas por quê? Porque o direito é uma coisa... O direito é uno, o direito é uma coisa única. Ele é dividido em áreas por questões didáticas. E para melhorar também a prestação do sistema, a prestação do serviço jurisdicional e tudo mais, dividido em competências, enfim. Mas o direito é uma coisa só. Então, o operador do direito do trabalho, ele tira conceitos de outras leis também. Então, o artigo 16A do Código Penal diz o seguinte, que é assédio sexual: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena de detenção de 1 a 2 anos. É claro que o juiz do trabalho ele não vai condenar ninguém à prisão, mas o conceito de assédio moral está aí. A lei também ela não quer proibir os romances, não quer proibir aquela situação de que alguém se apaixona por outro no ambiente de trabalho. Isso não é proibido. O que é protegido pelo ordenamento jurídico é a liberdade da pessoa trabalhadora de ter ou não relações com alguém, de não ser ameaçada de perder seu emprego por se negar a ter relação com alguma pessoa. Você percebe bem do artigo, do artigo legal. É necessário que o agente do crime ele use essa condição de superior para constranger alguém a obter essa vantagem sexual, entende? E o assédio sexual ele pode ser por intimidação, que é o assédio ambiental, que ele é o mais genérico, né? E pode ser também aquele assédio por chantagem, que é aquele que o agente diz claramente, só depende de você, faça isso, faça aquilo, e você vai conseguir a sua comissão, a sua promoção, enfim. E disso também... Eu tô nervoso isso que você está falando, porque é uma coisa tão real, né? É real. É verdade. Isso acontece muito. Muito. Eu já vi muito acontecer, e eu já tive um superior meu que fazia muito isso com as meninas, e eu aconselhava sempre, eu estava no posto hierárquico entre ele e elas, né? E eu sempre dizia para elas que poderiam dizer não tranquilamente e que nada aconteceria com elas, que elas não seriam demitidas porque não era a função dele. Quando eu contratava, eu já explicava que caso houvesse algum tipo de assédio, mas porque era uma época em que se eu fosse numa delegacia, se eu fosse falar alguma coisa, ninguém ia me dar ouvidos. Hoje em dia, a gente tem um respaldo legal maior, porque ganhou uma visibilidade maior isso aí. Duvido o cara fazer isso agora de novo. Doutor, para saber mais sobre esses assuntos, nas suas redes sociais, no seu portal, tenho certeza que você gera artigos sobre isso, gera material sobre isso. Como é que os nossos ouvintes podem encontrar você? Bom, nós estamos no Instagram, o @Eduardo Ribeiro Advogados, com Szinho no final, é importante isso, Eduardo Ribeiro Advogados.
E no Facebook também, como Eduardo Ribeiro Advogados. Nessas duas redes sociais temos nosso e-mail, né? Eduardo Ribeiro Advogados, sempre com Szinho, @outlook.com. E também conversamos pelo WhatsApp, tiramos dúvidas, ajudamos as pessoas também através do 999242428 para falar comigo, ou 997541342 para falar com a minha sócia, a doutora Rose Ribeiro, que atua também na área trabalhista, mas também atua na área de família, previdenciária, enfim, em outras áreas também. Vai ser um prazer ajudar. Muito obrigado pela sua participação, querido. Um abraço, até a próxima. Um abraço, querido, até a próxima. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. 6ª temporada do Direitos e Deveres, com estreantes na casa aqui, o tempo todo do programa especial, primeiro programa da 6ª temporada do Direitos e Deveres. Vou poder